Olá, bom dia a todos. Hoje começa para mim um dos meus desafios. O desafio de acordar amanhã, pela manhã. Eu já falei em um dos meus primeiros vídeos da minha dificuldade, dos meus pontos fracos de poder acordar cedo. E hoje, dia 12, né, se não me falha a memória, eu estou nesse desafio aí. Eu quero fazer esse desafio pelo menos uns 30 dias, né? Que assisti um vídeo ontem de uma rapaziada muito boa, eu e minha esposa, sobre o poder do hábito, né? Então nada melhor do que a gente se inspirar em pessoas assim que nos inspiram, né? Nos ajudam a melhorar mais a vida, sei lá. Nós temos que seguir bons exemplos, né? Estar cercado de pessoas assim que nos ajudem na nossa mudança cotidiana. Então, pessoal, diz assim o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46, ele começa dizendo que Deus Ele é o nosso refúgio. E ele termina dizendo, no versículo 11, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, meus amigos, seja você quem for, qual seja a fé que você professa, nós não conseguimos viver um só dia nessa vida, sem que a graça de Deus ela nos ajude a seguir em frente. Nos outros vídeos que eu gravei, vídeos curtos, eu falei muito sobre mudanças de hábito, sobre uma série de coisas, sobre o resultado das nossas ações, que nós somos o resultado daquilo que comemos, daquilo que pensamos, daquilo que nós fazemos. A nossa família ela é o resultado de... A nossa família e a sua família, você que está me assistindo aí, você como pai, a sua família é o resultado do tempo que você passa com ela. É o resultado do seu exemplo. Você também, mãe. Os seus filhos, eles são o resultado daquilo que você, ao longo da vida, você aprendeu ou não. Se de repente eu falei há pouco sobre começar a construção de um prédio
da forma errada ou certa. Se você começou errado, se você começou a fundação do prédio certa, da maneira correta, os seus pilares, obviamente quando chegar lá no teto, no topo, ele vai estar bem alinhado, ele vai estar sobre prumo, sobre um esquadro, sobre um bom nivelamento. Na vida a mesma coisa. Então, para nós alcançarmos esse nivelamento, estarmos no prumo de Deus, estarmos nesse esquadro divino, você só vai conseguir alcançar se for através aqui dessa palavra, do que está escrito aqui nessa palavra, sobre o que está escrito e você absorver, você resolver tomar as atitudes que nela estão contidas, você viver. A nossa fé nada mais é nós praticarmos o que está escrito aqui. Não adianta você carregar a Bíblia como um amuleto, porque ela não vai fazer absolutamente nada por você. Não vai. Vou dar uma ajeitadinha aqui, senão eu vou findar derrubando. Nós somos o resultado das nossas ações, daquilo que você faz. Tudo que nós fazemos na vida, aí me vem aquela célebre cena e frase do filme O Gladiador, com o ator Russell Crowe, é que ele diz: o que nós fazemos na vida no momento que ele está em campo de batalha, o que nós fazemos na vida, ele vai ecoar na eternidade. Não é? Como eu estou falando aqui de atitudes e tal, da palavra de Deus, eles só brincam, vez ou outra, e geralmente, como nós já conversamos, tem o dia dos jogos lá em casa, que é à noite, cerca de 2, acho que 3 horas, que eles brincam, jogando Need for Speed, alguma coisa que a gente sabe do conteúdo. E aí já até fica aí a dica para os pais. Eu e a minha esposa, nós não colocamos os nossos filhos em absoluto, em momento algum, que eles fiquem ali. Acho que está estourando um pouco aqui, saiu um pouquinho o sol, mas tem uma cortina ali de nuvens que está dando uma ajudada. Enfim, nós não colocamos os nossos filhos ali para ser educados pela televisão com um conteúdo que nós não conheçamos primeiro, seja o que for. Dos novos desenhos que estão aí, seja qual deles for, nós, desde o início, quando começou Galinha Pintadinha, Pocoyo, Pocoyo que eu não gosto muito de Pocoyo, sabe? Amo Pocoyo. Enfim, mas amo Pocoyo. Nós sempre passa por um filtro. Tudo que nós passamos para eles, nós estamos sempre de olho, tá? Vocês sabem, esse não é o ponto do vídeo, né? Mas esse eu vou fazer um takezinho e colocar separado. Mas não deixa de ser, falando sobre bons hábitos, etc. Enfim, vamos ao ponto do vídeo. Nós estamos falando sobre o Salmo 46 e a cena do filme do Gladiador, onde o Russell Crowe ele fala: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que nós fazemos ao longo de cada dia, 365 dias que Deus ele nos concede, seja você que crê em Deus ou não, o fato é que você tem 365 dias, ou um pouco a mais que isso, ou um pouco a menos que isso. É fato. Você tem 24 horas ao longo do dia, você também tem uma semana, você tem 4 semanas dentro de um mês ou não, você tem um mês, tanto faz. Você que crê em Deus, que tem a sua fé, a fé que você tem ela é sua, ela não é minha, não diz respeito àquilo que eu acho ou deixo de achar, você tem o mesmo tempo que eu. Nós somos compostos das mesmas coisas, o que nos diferencia, o que nos torna diferente são as nossas atitudes. O que vai fazer
Eu vou me colocar como exemplo porque eu estou sentindo que a imagem não está muito certa, mas eu não vou mexer porque eu vou mostrar para vocês como é que eu instalei esse meu equipamento aqui desenvolvido pela Tesla, lá do Elon Musk. Foi ele que desenvolveu, só que não para mim, né? Eu fiz aqui uma engenhoca. Como fotógrafo a gente tem que se virar, né? Eu ainda não tenho uma super equipe e com certeza não sei se terei um dia, mas enfim. Nós temos as mesmas coisas, o que nos diferencia uma das outras são as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Falando sobre colocar-me como exemplo, nós temos que vivermos aquilo que nós falamos para as pessoas. É como os nossos filhos. Não adianta você estar cobrando uma coisa do seu filho, pai, e você, mãe. Não adianta você, filho, não faz tal coisa se você também faz com seus pais. E quando eu aponto esse dedo para você aí da câmera, eu também aponto para mim, porque eu também sou filho, tenho mãe, apenas. Ainda vou falar sobre a questão da história do meu pai, né, que não existe. Ainda vou falar para vocês aqui sobre isso, que vai ser assunto para um outro vídeo, quando eu não sei. Mas enfim, nós devemos falar para as pessoas e dar exemplo daquilo que nós vivemos. Falando sobre atitudes, sobre a questão de uma educação alimentar, sabermos nos alimentarmos. E a mesma coisa passar isso para os nossos filhos. Eles precisam saber o que eles devem comer, sim ou não, né? A criança não pode estar se enchendo de doce, de chocolate todo dia, todo dia, todo dia. Nós somos o resultado daquilo que das nossas atitudes. Se você está há 20, 30, 40, 50 anos, ou seja o que for, você vai ter a saúde do resultado daquilo que você viveu ao longo da sua vida. Se você se enche de fritura, de porcarias, vai nas prateleiras do supermercado, enche o carrinho de refrigerante, de biscoito, de todo esse veneno, se você passa ao longo da sua semana se enchendo de pizza, comendo fast food, comendo porcaria, comendo lixo, você vai ter uma vida lixo. Isso é fato. Queira você aceitar ou não. Eu aprendi com a minha esposa, ela que me influenciou, aí vem a questão das boas influências. Influências. Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que você escuta? Quem são as pessoas que você está vendo para tomar como exemplo? Eu falei no início do vídeo que a razão pela qual estou gravando vídeos hoje, o estilo, né, no meio da natureza, tal, ao correr, eu me inspirei no Copini e me inspirei no senhor Saulo Arruda, que é um ex-executivo da Fiat. Então eu admiro muito esses dois caras. O senhor Saulo Arruda, nós temos quase que a mesma idade, né? Ele é 2 anos mais velho que eu. O Copini aí é isso que ele está na faixa etária dos seus 30 e alguma coisa, né? E, enfim, então nós somos o resultado daquilo que nós estamos escolhendo, daquilo que estamos vendo. Queiram ou que não queiram, pessoal, aquilo que o nosso cérebro, que ele está, segundo a doutora Rosana Alves, aquilo que o nosso cérebro ele vê, exemplo, se você tem vivido momentos de depressão, de problemas psicológicos, tal, que em breve eu vou estar falando desses dois temas, porque são assuntos que eu vivi na minha vida pessoal. Eu tive que aprender a lidar com isso e eu vou falar disso com propriedade de alguém que viveu sobre isso. Em breve eu vou estar falando sobre perdão, sobre rancor, sobre mágoas, ressentimentos, emoções ruins. Em breve eu vou estar falando desses temas aí. Vou falar sobre paternidade. Por quê? Eu vou falar porque eu vivo isso.
Eu vivo paternidade. Então eu não vou falar de um assunto que eu não domino. Primeiro que eu vou ser um grande hipócrita, não vou... Porque eu acredito que isso flui melhor. Você falar daquilo que você viveu, do teu cotidiano, fica muito mais fácil você abordar um tema, não é mesmo? Esse vídeo ele está tomando outras proporções, mas eu pedi de Deus orientação, pedi de Deus sabedoria, então vamos em frente. Então, outro ponto. No início do vídeo eu li o Salmo 46, que fala sobre confiança. Na vida, ao longo dela, nessa jornada, nós não sabemos o nosso tempo de vida que nós temos nessa terra, mas nós temos que aproveitar o tempo de vida que nos é dado. Se eu não parasse, ele teria passado por cima de mim. E aí eu iniciei o vídeo, né, falando sobre mudança de hábito, né? Aí o cara vem e te mata.